Então, muito boa noite a todos. Nós vamos dando início a mais uma aula do nosso curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica, quinto módulo. Nós estamos então iniciando a 17ª aula, 17ª aula do nosso curso. Curso que é tirado então do livro Estudando a Mediunidade de Martins Peralva. Nesse momento, antes de nós iniciarmos a nossa preparação, vamos convidando Jesus para entrar no nosso lar, para entrar nos nossos pensamentos, acalmando os nossos sentimentos, tranquilizando, portanto, todo o nosso corpo físico e que esse bálsamo criado por nós, ele se estenda a toda a nossa casa, a nossa vizinhança e a todos os irmãos que de alguma forma estão próximos a nós. Que Jesus então se faça presente hoje e sempre. Que assim seja. Então, como eu estava falando, a nossa 17ª aula, então vai ser tirada desse livro Estudando a Mediunidade, livro trazido por Martins Peralva, que vai trazer inúmeros conhecimentos para nós. Nós vamos nos deter ao tema da nossa aula, daqui a pouco eu vou mostrar, a gente vai adentrar nesse tema, mas quero lembrá-los que, especificamente nesse capítulo de hoje, ele contém nesse capítulo várias questões que nós poderíamos estender, para poder explicar, mas nós não vamos explicar detidamente por conta do nosso tempo. Tá bom? Então nós vamos nos ater ao tema principal da nossa aula, que é esse, desencarnação. Então, nesse livro de Martins Peralva, que trago aqui, olha a capa, é uma outra capa, mas é o mesmo livro, ele está no capítulo 34, tá bom? 34 desse livro, nós vamos encontrar o tema da nossa aula de hoje. E como livro base, ou livro de sustentação, ou livro de amparo a essa aula, ele também vai tocar nesse outro livro, tá bom? Nos Domínios da Mediunidade, tá? Livro pelo espírito de André Luiz, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nesse livro aqui, então, o tema de hoje, ele está no capítulo 21, tá bom? Ele chama Mediunidade no Leito de Morte. Então, esse capítulo, Mediunidade no Leito de Morte, ele foi tirado para que Martins Peralva trouxesse as reflexões do tema da aula de hoje sobre esse importante tema de desencarnação. Eu começo então trazendo: cada desencarnação se dará conforme haja transcorrido a existência carnal. É um primeiro conhecimento sobre a desencarnação. Esse texto, ele é tirado desse livro que eu trago a foto aqui ao lado, Loucura e Obsessão, que é um livro de Manuel Filomeno de Miranda. Então, nesse capítulo, ele traz essa questão sobre a desencarnação. Cada desencarnação se dará conforme haja transcorrido a existência carnal, trazendo aí uma primeira informação para nós, que então a gente deduz que a desencarnação não se processa da mesma forma, alguns pontos sim, mas ela se transforma, ela se transcorre em outros tantos pontos diferentes uns dos outros. Tanto é verdade que a próxima frase vai assim explicar: muitos fatores concorrem a fim de que os processos da morte biológica, da morte do corpo físico, se deem. Então, a gente percebe aqui que cada um, de acordo como vive sua vida,
E aí um leque se abre, né? Porque de acordo com como cada um vive a sua vida, precisamos falar de várias questões, encaixando o passado. Que passado? O passado da última existência, das últimas existências, e o passado desde quando reencarnamos nessa existência, de acordo com o que eu sou, quais são os meus pensamentos, quais são minhas palavras, quais são minhas atitudes, como é que eu ajo em todas as situações. Fora isso, como é que eu levo a minha vida com relação aos meus vícios. Então existem milhares de vícios, da alimentação, do cigarro, da gula, do sexo, da maldade, da raiva, do rancor, da maledicência. E aí um leque se abre. E quando a gente junta tudo isso, nós damos o conjunto do que nós somos como irmãos, né? Como pessoas, como espírito. E aí sim entra essa frase que ela se dá, a desencarnação se dá de acordo com o transcorrido na existência corporal, porque tudo isso que eu disse, ela acontece durante a existência corporal de cada um de nós. Vamos continuar. A desencarnação é para o espírito que desencarna um momento de perturbação, mais uma nova informação. Tudo isso eu estou trazendo como primeira parte, né? Como a introdução do nosso tema, tá bom? Desencarnação. Se o espírito é bom, se é puro, se conheceu durante a vida corpórea os ensinos do Espírito Consolador de Jesus, né? Espírito Consolador, Jesus é nosso modelo e guia. Então, se esse espírito ele viveu a sua vida baseado na lei de Deus, procurando colocar em prática nas tuas palavras, pensamentos, atitudes, o proceder para com o próximo, os ensinamentos do Espírito Consolador, essa desencarnação, esse processo desencarnatório, ele pouco dura e nada de penoso tem para o irmão, tá bom? Para o espírito. Continuando, até certo ponto pode o espírito nesse transe ser comparado a um homem que desperta, sem ter nítida consciência do seu estado, onde estou, sem saber ao certo se está acordado ou se dorme. Lembra que nós falamos da perturbação? Então, é nesse momento de transe que o homem ele fica nesse estado de consciência de forma não nítida, sem saber se está acordado ou se dorme. Em breve, porém, ele retoma, então, ao seu tempo, aqui ele colocou em breve, mas depende, como nós vimos, de cada um, de acordo com a forma como cada um viveu a sua vida. Em breve, porém, ele retoma posse de si mesmo e se apercebe exatamente da sua situação. É esse um instante de enlevo, né, de êxtase, como o de um pássaro que se escapou de acanhar da gaiola, se sente preso, tolhido, e nós já ouvimos falar isso, né, que para o espírito, quando ele se encontra encaixado no corpo físico, ele tem a sua liberdade espiritual tolhida, né, reduzida pelo corpo físico. E é nesse sentido aqui que ele está falando, como um pássaro que se escapou de acanhar da gaiola e que se vai juntar aos seus companheiros nos ares ou debaixo das margens.
essa última frase aqui nos ares ou debaixo das margens, exatamente de acordo com os slides anteriores, de acordo com o livre-arbítrio que todos nós temos e as escolhas que fazemos durante a nossa existência reencarnatória. Mediunidade no leito de morte. Aí eu já vou trazer esse tema, reencarnação, de acordo com o livro Nos Domínios da Mediunidade, que foi o livro, conforme eu tinha dito lá no início, que Martins Peralva tirou as conclusões para o tema trazido neste livro aqui, tá? Desencarnação. Então, no livro Mediunidade no Leito de Morte e a sua inclusão a esse capítulo aqui na nossa aula de hoje, qual é a finalidade dele? É a finalidade de focalizar um dos mais sagrados momentos da existência humana, qual seja o da morte, tá bom? Por que que ele fala isso? Porque no começo ele lembra que esse livro aqui, ele traz questões ligadas a, mais detidamente, questões ligadas à mediunidade. E que então esse tema desencarnação, ele estaria não encaixado num primeiro momento a essas questões do trabalho mediúnico, da mediunidade em si. Mas ele tem uma finalidade. Por quê? Porque o desencarne, conforme ele mesmo diz, ele fala que é um dos mais sagrados momentos da existência humana. Então ele traz como importante, uma vez que somos conhecedores e alguns de nós trabalhadores, se não alguns de nós, todos nós, porque não importa se trabalhando num centro espírita ou na vida em si, nós aplicamos tudo o que aprendemos na doutrina espírita na nossa vida, tá bom? Na nossa relação com o ser humano. Então, é muito importante o que nós vamos dizer aqui sobre esse momento, como ele diz, da existência humana, que é o da morte. Tá? A morte que nós sabemos que melhor seria dizer de uma passagem, né? Porque na verdade é a morte do corpo físico, também a gente pode entender dessa forma. A gente já sabe que o nosso corpo morre quando os órgãos eles já perdem a sua função, né? Então o corpo, que não é feito para durar uma existência inteira, né? Uma existência eterna que seja, né? Uma existência eterna, uma hora ele dura, cada um de nós, ele dura de acordo com a programação espiritual e a forma como nós vivemos a nossa vida, né? Conforme nós já dissemos aí na introdução, a forma que nós impulsionamos os nossos atos, palavras e pensamentos, a nossa existência, nós poderíamos acelerar a nossa existência e esse momento da morte. O que importa é que ele é um momento sagrado e é nesse momento que nós vamos entrando no nosso tema da aula e vamos tomando cuidado a partir de hoje, né, do que vai ser trazido nessa aula com relação a esse tema. Por quê? Nós vamos ver, nós vamos descobrir. Continuando. Então, esse slide, ele traz desse livro, Nos Domínios da Mediunidade. Lembrando que esse tema, ele vai trazer, então, a história lá da casa de Anésia, né? Onde na aula passada a Ananda trouxe aí na sua aula o capítulo, detidamente, o capítulo 20, que falava sobre mediunidade e oração, e nós pudemos compreender a importância da oração na nossa vida, né? E no capítulo 21, que é o tema da nossa aula, eu vou pegar mediunidade no leito de morte,
Trechos desse capítulo 21 vão relatar a filha, né, a Anésia, essa irmãzinha que foi tocada aí pela Ananda no capítulo da aula da terça-feira passada, sobre a importância da oração, inclusive para ajudar, para auxiliar aqueles que convivem conosco. No capítulo trazido pela Ananda, ela falou da prece trazida pela Anésia para que ajudasse o seu esposo. E agora, o tema de hoje, que é o 21, a gente vai trazer a história, a gente vai trazer aqui a história, mediunidade no leito de morte, onde eles continuam no lar de Anésia, com o objetivo particular agora de socorrer a mãe doente, tá bom? Então a mãe de Anésia, que estava doente, a mãe dela chama Elisa, e ela estava doente. E aí então o capítulo começa, Dona Elisa piorara na sua condição orgânica. Encontramo-la agitada, a desligar-se do corpo físico. Então, a gente já começa a compreender que ela está iniciando o seu processo de desencarne. Tá? Então, o tema da nossa aula é desse capítulo 21, quem tiver interesse em ver, tá bom? Nos domínios da mediunidade, leiam para complementar o nosso estudo. Vamos dando prosseguimento. Então, eu já coloquei, Elisa piorara. Encontramo-la agitada a desligar-se do corpo físico. O médico da família, então o médico físico, que foi chamado, o médico da família examinava-lhe o quadro orgânico, o quadro do corpo físico, evidenciando preocupação e desalento. Então, o médico já tinha auscultado, já tinha verificado aí os seus pontos de sustentação do corpo, né, os seus órgãos, e viu que a situação da senhora Elisa não era das melhores, né? E ele então evidenciou preocupação e desalento. E aí eu trago um questionamento. Se imaginássemos tudo quanto se passa na hora da partida, né, na hora da transição do corpo do mundo físico para o mundo espiritual, seríamos mais respeitosos. Quem traz essa frase é o próprio capítulo de Martins Peralva. Seríamos mais respeitosos e dignos toda vez que presenciássemos um falecimento. Então, apesar do erro de português, mas a gente está verificando aqui a nossa atuação quando nós presenciássemos um falecimento. Nós vamos ter aí muitos slides trazendo situações que nos chamam a atenção para que nós aprendamos tudo o que envolve aquele irmão, aquele espírito que está se desligando do corpo físico. E ele está chamando a nossa atenção para isso, tá bom? Que a gente agora, a partir de hoje, não vai mais imaginar. Agora nós vamos ter o conhecimento e vamos saber como agir a partir de hoje nessa situação. O esforço e a abnegação dos mentores espirituais na desencarnação de determinadas criaturas é realmente digno de menção. Nós vamos ver por que ele fala isso, porque realmente é uma cirurgia que ocorre no nosso corpo pelos irmãos, né, pelos mentores espirituais, os médicos espirituais, nesse desenlace, nessa soltura dos laços do nosso corpo físico com o nosso corpo espiritual.
Nós que já estamos estudando a doutrina há um tempo, sabemos que o espírito ele vai se ligando ao corpo físico, né, desde a concepção, ela termina com o nascimento, né, essa formação, essa ligação, ela termina com o nascimento, né, de se completar, mas ao longo da nossa vida, vou voltar a falar do início, de acordo com a forma como nós vivemos a nossa vida, nos apegando às coisas da matéria, com todas aquelas questões que eu disse lá no início, aos vícios, aos pensamentos, às atitudes, nós vamos nos apegando à vida material. E quanto mais nós formos nos apegando, deixando brechas, né? Quando a gente olha para trás, a gente vê lá que a gente tratou mal um irmão, que a gente deveria voltar e se reconciliar com ele, a gente deixa batido aquela situação e a gente vive reclamando das coisas. A gente ficaria aqui o dia inteiro falando, gente, sobre questões que a gente perde por viver uma vida livre e a gente acaba calcificando na nossa mente pensamentos, nos prendendo a questões que logo mais para a vida espiritual nada valem, nenhuma importância tem, mas que para o espírito nesse momento aí de desencarnação que nós estamos trazendo na nossa aula, fundamental importância tem. Porque quanto mais apegado ele tiver sido a essas coisas, esses sentimentos, coisas materiais, porque também falei das coisas materiais, porque elas também nos prendem, mais dificultoso, mais esforço e abnegação que esses irmãos têm para conosco, tá bom? E só vamos lembrar, eles fazem todos os esforços para nos soltar da matéria. Mas não vamos esquecer que nós temos fundamental participação disso, tá bom? Ajudando esses irmãos a se soltar, né, a soltar os nossos laços, lembrando que nós é que temos a nossa vida e nós é que podemos fazer as nossas escolhas, então somos nós que nos prendemos, mas que ainda assim no momento do desencarne precisa da nossa aceitação, do nosso perdão, da nossa vontade de querer resolver a nossa vida. Ainda assim, esses irmãos, com todo o amor e carinho, eles não medem esforços e são sim abnegados a nos ajudar, a nos libertar. Coisa que, conforme o slide anterior falou, poderia ser mais fácil, né? Nós podíamos dar menos esse trabalho para os irmãos espirituais. De que forma? Vivendo uma boa vida, né? Pautados, conforme a gente disse, nos ditames do Consolador divino, que é Jesus, nas leis de Deus que estão na nossa consciência. Então a gente não pode alegar desculpas para dizer que não sabia, que não tinha conhecimento, que não tinha estudo, porque ela está na nossa consciência. Só precisa de uma palavra importante, uma e tantas outras questões, mas dentre elas é a nossa vontade e o nosso esforço, tá bom? Então vamos lá. Cooperadores especializados aglutinam esforços no afã de desligarem sem incidentes. Está vendo todo o esforço que eles fazem? A gente percebe aqui duas palavras: aglutinam esforços no afã, na vontade firme e persistente de desligarem sem incidentes. Então vocês percebem que realmente precisa de uma equipe, enquanto um coordena ali para que incidentes não aconteçam, até para o ambiente onde se encontra o desencarnado, para que entidades não venham atrapalhar aquele processo, aquele irmão que está se desligando, que está que está num momento de perturbação, de agitação e tantas outras questões que nós vamos trazer um pouquinho mais para frente, tá bom? Mas vamos começando a entender tudo que rege, tudo que engloba esse fato da desencarnação. Sem incidentes, o espírito eterno do aparelho físico terrestre, tá bom? Então, em outras palavras, ele está dizendo do desencarne. Verdadeiras operações magnéticas
são efetuadas nas regiões orgânicas fundamentais. Então, o nosso corpo, né, os 7 pontos de ligação do corpo físico com o corpo espiritual, mas ele vai tocar em regiões orgânicas fundamentais, que são três regiões, que são, ou seja, os centros vegetativo, o centro emocional e o centro mental. Então, essas operações magnéticas, trocas de fluidos que visam desatar as ligações entre o corpo físico e o corpo espiritual, para que assim que tiver completado esses desligamentos, o espírito se acha livre, igual ao pássaro na gaiola, acanhada, e ele possa alcançar voos mais altos, né? Ele possa respirar em outros ares, né? Conforme a gente disse naquele slide. Então, as operações, elas agem nesses principais pontos, centros, o vegetativo, emocional e mental. Regiões fundamentais do organismo humano. O centro vegetativo, ligado ao ventre, né? A região do ventre do nosso corpo físico, sede das manifestações fisiológicas. Outra região que foi tocado aqui, o centro emocional, ele é situado no tórax, zona dos sentimentos e dos desejos dos espíritos. E daí a gente desdobra, né? Porque é o ser humano, a gente está falando do ser humano. Então, as manifestações fisiológicas do ser humano, a zona do sentimento e do desejo do ser humano e as escolhas e o que ele realmente faz. E a terceira zona, né, o terceiro ponto, o centro o centro mental, que ele é situado no cérebro, e ele traz aqui que é o mais importante, nossa conexão com a pátria espiritual, com Deus, em cima de tudo que nós sintonizamos, nos aproximamos e somos. Quais sintomas de cada um desses centros, vegetativo, emocional e mental? Qual é o sintoma? No centro vegetativo, há quando vai fazer a desencarnação, essas operações magnéticas que os irmãos da pátria espiritual nos auxiliam, né, os médicos espirituais nos auxiliam, há esses sintomas no centro vegetativo, o esticamento dos membros inferiores, causando outro sintoma, que é o esfriamento do corpo físico, mas vai desatando esses laços do centro vegetativo. O centro emocional, quais são os sintomas? É a desregularidade do coração. Então, de acordo com cada espírito, pode-se sentir aflição, angústia, pulso fraco, tá bom? E no centro mental, que é aquele mais importante, no slide anterior falou, ele vai tocar nessa questão da fossa romboidal. Fossa romboidal. Nós vamos trazer mais detalhadamente sobre essa questão da fossa romboidal, mas o sintoma é entrar no estado de coma e o desatamento do laço fluídico, tá bom? E agora nós vamos então tocar individualmente cada um desses centros e como que acontece. Conforme observamos, a operação inicial, ela é efetuada na região do ventre, a qual se acha ligado o centro vegetativo, tá bom? Esse daí que a gente trouxe aí dos sintomas
e esse centro vegetativo que nós trouxemos na primeira questão aí, a qual se acha ligado o centro vegetativo como sede, como casa das manifestações fisiológicas. Nós já vimos essas palavras nos slides anteriores. Atuando os espíritos superiores a seguir sobre o centro emocional situado no tórax e representando a zona dos sentimentos e desejos, novos sintomas se verificam. Quais sintomas? Desregularidade do coração, aflição, angústia e pulso fraco. É a reação do corpo físico tentando reter o espírito, hóspede de tantos anos, companheiro de tantas experiências, cuja partida tenta evitar. Ele começa a compreender a sua importância e a importância que é a reencarnação. Ele começa a se dar conta do que está acontecendo e ele procura permanecer, ligado, talvez porque ele se recorda de faltas, de coisas que faltou fazer. Por isso que eu me recordo do seu Manuel falando, que enquanto você estiver aqui na face da terra, reconcilia-se o quanto antes com o seu inimigo, não é isso? Na verdade, não precisa tocar nessa questão do inimigo, mas trata bem a todas as pessoas, procura onde nós estivermos, nós procurarmos fazer as coisas com calma, na medida do possível, porque é fácil falar, difícil é fazer. Mas que a gente se conscientize mesmo, e para isso a gente tem que sair calmo de casa, para as nossas tarefas, para as nossas atividades, que a gente se atente de bem tratar a todos. A gente não sabe, às vezes é ali uma reparação que você está recebendo de Deus, na ajuda que você está fazendo àquele irmão que vem te procurar. E aí você vai maltratar, você vai tratar com indiferença. E isso, gente, acontece a todos os instantes na nossa vida, tá bom? Na volta para casa, um pedinte que chega no nosso carro e a gente formula um sentimento, a gente vai ficar aqui até o dia inteiro falando de situações que a gente tem na nossa vida, para nós avaliarmos a nossa atuação como irmãos espirituais no trato para com o próximo. Então, o capítulo aqui, voltando a falar da aula, é nesse momento que ele não está entendendo, mas ele quer manter o corpo ligado ao espírito. O organismo age então como se tivesse inteligência para pensar. O espírito, o corpo, o organismo, a gente sabe, é matéria, Quem pensa é o espírito, o ser inteligente é o espírito, não é o corpo, O corpo só se manifesta de acordo com a vontade do espírito. Sabemos, entretanto, que o corpo não pensa, então o organismo age como se tivesse inteligência para pensar. Sabemos, entretanto, que o corpo não pensa, então fica nessa disputa, O espírito não está entendendo, ele se recorda de coisas que ele tem para vivenciar, de situações que ele tem para resolver, e ele talvez se preocupe e isso se agiganta, então ele entra naquele estado de perturbação que nós já retratamos aqui anteriormente. Afirma Neio Lúcio, é um irmão espiritual, que entre espírito e matéria há um ponto de interação, de ligação, ainda inabordável,
né, dessa questão do corpo, o espírito e o corpo, né, esse amigo que a gente tem de jornada de longa data e a gente quer permanecer junto, o corpo e o espírito. Então, Neio Lúcio, ele fala que entre espírito e matéria há um ponto de interação ainda inabordável. Esse ponto de interação constituindo uma causa de mútuas relações entre espírito e corpo, e é verdade, porque o corpo faz aquilo que o espírito pede, aquilo que o espírito idealiza, então forma mútuas relações, né? Um é cúmplice ali, não sei se a gente nem pode falar nessa comparação, né? Mas um é cúmplice do outro, né? Como se parecem duas inteligências, mas na verdade é uma inteligência só, é só o espírito, porque o corpo só obedece à vontade do espírito. Mas ele está trazendo aqui esse ponto de interação, constituindo a causa de mútuas relações entre espírito e corpo, é o que motiva, a nosso ver, essa tentativa de retenção, né? De um permanecer ali ligado com o outro. A operação final, entretanto, é no cérebro, onde fica situado o centro mental, a região mais importante. O trabalho magnético se realiza inicialmente na fossa romboidal, Nós vamos trazer aqui o que é essa fossa romboidal, onde ela se encontra localizada e qual é a importância dela. Então, esse trabalho magnético de desate, né, de desligamento do espírito com a matéria, esse trabalho magnético ele se realiza nessa fossa romboidal, que a medicina designa ou define como o assoalho do quarto ventrículo, que por sua vez, o quarto ventrículo é uma cavidade situada na face posterior do bulbo e protuberância, portanto, anteriormente ao cerebelo. O quarto ventrículo está normalmente cheio de líquido encéfalo-medular. Então, o nosso corpo realmente é uma máquina, E olhando esses slides, por mais que num primeiro momento nós não compreendamos, nós devemos levar o conhecimento desta aula, por isso volto a repetir, leiam o capítulo do Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, que é esse livro aqui, leiam o capítulo de hoje e leiam igualmente todos os demais capítulos. E também, apoiando-se nesse livro, né, Estudando a Mediunidade, usem também esse livro aqui também, né, que é o que é trazido nas nossas aulas, nos domínios da mediunidade, para que nós tragamos o exemplo junto com os ensinamentos trazidos por Martins Peralva. Então, nós vemos o quanto nós devemos cuidar, recomendação trazida por Jesus, o quanto nós devemos cuidar do nosso corpo e do nosso espírito. A gente está falando, queridos, só de uma parte, só de um órgão, né? De alguns órgãos, de uma questão aqui, que é a fossa romboidal, tá bom? Então a gente só está falando de uma questão só, mas a fossa romboidal, olha como é que ela se encontra envolta de todas essas questões importantes, porque a gente está falando do nosso corpo físico, tá bom? Então vamos lá. A gente está falando desse líquido encéfalo-medular, que é o líquido da nossa medula. E a gente sabe o quanto esse líquido ele é importante e é tirado pela ciência para fazer importantes coisas no que diz respeito ao restabelecimento da saúde física dos irmãos. Tanto é verdade que quando a gente doa sangue, eles perguntam, né? Se vai doar o sangue ou vai doar para a medula, né? Vai doar a medula? Ele é tirado. O nosso sangue a gente consegue tirar líquido suficiente para ajudar os nossos irmãos para melhorarem em deficiências
físicas que porventura eles enfrentam. Então a gente tem esse líquido, né, que ele desce aqui pela nossa coluna, né, ele circula todo o nosso corpo e ele também tem uma importância, uma importante função. Aqui está sendo trazido. Nós vamos ver aí que é a última coisa antes do desencarne. Vamos continuando que nós vamos trazer mais questões sobre essa fossa romboidal. A fossa romboidal é uma depressão em forma de losango localizada na parte posterior do tronco encefálico. Ela é formada pelas paredes do quarto ventrículo, uma estrutura do sistema nervoso central que contém o líquor encefalorraquidiano. Eu me recordo uma vez que precisei tirar esse líquor, né, da coluna para fazer um exame, para calcular uma questão que eu estava enfrentando. E aí então eles tiraram esse líquido que é atrás da coluna, ele pode ser tirado aqui bem na nuca ou ele é tirado na metade da nossa coluna. Então esse líquido ele circula a nossa coluna mesmo vertebral, tá bom? E é disso que ele está falando aqui, o tronco encefálico. Então esse líquor ele traz toda a programação ou ele traz tudo o que você é, genética, né? A gente está falando de genética aqui nessa questão, mas nesse líquor nós encontramos tudo, todos os códigos do ser que você é. E é mágico, né? De mágico não, mas é divino, melhor dizendo, do que mágico. Ele é divino porque com esse líquido que tem em você, você ajuda o seu próximo em questões que faltam a ele. A fossa romboidal, ela é importante porque abriga estruturas nervosas cruciais, como o que? O colículo facial e a área vestibular, né, que é uma porta, que é a entrada, que estão envolvidas. Então essas questões todas, de tudo que a gente está dizendo aqui, ela está envolvida de questões ou de funções sensoriais e motoras. Que importante, né? E tudo isso faz parte do nosso corpo físico, tá bom? Conforme eu disse, eu precisei tirar o líquor porque eu tive um problema realmente de sensorial, de questão motora. Eu perdi o equilíbrio, né? Eu tive afetado aí um ponto aí cerebral que tirou o meu ponto de equilíbrio, né? Então precisou tirar esse líquido, que é o líquor, para os médicos conseguirem avaliar corretamente o que é que eu tinha, o que é que tinha causado, para depois conseguir o tratamento adequado em busca do equilíbrio da nossa vida física. E graças a Deus eu estou aqui até hoje, graças a Deus. Vou trazer a foto então dessa fossa romboidal, né? Aqueles que estão curiosos para saber onde será isso, o que será isso, né? Então a gente conseguir visualizar tudo isso que nós já colocamos nesses slides aqui anteriores. Olha aí a foto, a fossa romboidal está marcada aqui nesse desenho. E aí a gente olha nessa imagem aqui mais acinzentada, a gente vai ver aí o ventrículo, essa cavidade, conforme disse nos slides anteriores. Isso tudo é aqui atrás, né, nessa questão aqui da nossa coluna. No fundo da fossa romboidal estão situados os centros mais importantes da vida vegetativa, tais como, olha gente, a gente imaginava o da respiração e o vaso motor, uma quantidade de vasos que fazem tudo circular no nosso corpo, que fazem todos os fluidos e o sangue e o oxigênio e toda a forma como nos alimentamos
trazer alimento ao nosso corpo físico. É tudo através desse sistema e a gente está vendo onde ele se situa, onde ele está localizado. Após essa última operação magnética, então nós estamos falando do centro que é o da... Vou só voltar um pouquinho. O centro mental, que é a última operação onde se realiza o desligamento. Essa última operação magnética sobre a fossa romboidal sobrevém o estado de coma, tá bom? Por fim, o desatamento do laço fluídico que liga o espírito àquele corpo físico. Só aí conclui-se a desencarnação. Então, nós trouxemos esses slides para que nós compreendamos o que é esse momento do desencarne, né? Então, vamos voltar lá a falar no começo. Ele pediu respeito a esse momento do desencarne e do falecimento de alguém. Quando nós formos a um enterro, que a gente, a partir de hoje, a gente saiba como se portar, o que falar, o que expressar. Portanto, não ficar em rodinhas de conversa paralela quando o espírito está ali passando por todo aquele momento de aflição, de perturbação, ele não sabe o que está acontecendo, ele quer voltar, ele quer continuar vivo porque ele tem coisas para resolver, ele precisa resolver questões na vida dele, ele tenta talvez ficar perto do corpo, ele pode passar por infinitas situações. Nos coloquemos no lugar desse irmão que está passando por esse momento e ajudemos. Recordamos da aula anterior da Ananda, onde ela diz a importância da prece. Nos fechemos. Se for preciso, se afaste, né? Por causa dos olhares de outras pessoas, se afaste, faça uma oração por aquele irmão, para que ele esteja em paz, para que a pátria espiritual seja bem-vinda, possa fazer o seu trabalho sem incidentes, conforme disse, sem incidentes que são causados por nós. Então, que atrapalhemos menos os nossos irmãos, tanto os espirituais, quanto aquele irmão que passa por aquele momento tão importante, que é o do desligamento do corpo físico. Que a partir de hoje a gente tome mais um pouquinho de consciência da nossa função aqui sobre a face da Terra. Que não seja em vão a nossa reencarnação e que não seja em vão a nossa situação e o nosso proceder com relação aos nossos irmãos. Continuando, depois da desencarnação, cujo processo nunca é igual para todos. Nunca, a gente já disse, né? Porque depende da atuação de cada espírito. Ao despertar no plano espiritual, ele defrontar-se-á o recém-chegado com as seguintes invariáveis realidades. Então, fora tudo isso com o seu corpo físico, fora tudo isso que a gente já trouxe aqui na aula, que não foi pouca coisa, e que a tua paz, a tua tranquilidade de irmão no processo de desencarne, você se encontra adstrito, você se encontra ligado, porque é sobre você, é sobre o seu desencarne. Então, além de tudo isso que foi trazido na nossa sala de aula, ele também vai trazer que esse recém-chegado, que agora, depois da desencarnação, depois que esses processos se desataram, ele ainda então, ele encontra essas realidades. Então, ele tem uma visão panorâmica da sua última existência, ele tem uma reaquisição da forma antiga, ele tem um encontro com espíritos afins, elevados ou inferiores, vai depender de cada um,
E ele tem uma analogia do meio espiritual com a paisagem terrestre. Então ele ainda continua numa incerteza, né? Porque as paisagens que se desdobram perante eles, os seus amigos afins que vão vir, ele fica naquela reaquisição da sua forma antiga, então ele vê o seu corpo e fala, mas o meu corpo está aqui, sou eu, o que está acontecendo, eu estou diferente, o ambiente está diferente, a visão panorâmica, ela se mistura entre a última existência e aonde ele se encontrar localizado, que pode não ser os mesmos lugares. Então ele vai passar com essas questões aqui trazidas. Essa concordância de invariáveis realidades é o finalzinho do capítulo. Ele parece repetir-se em todos os falecimentos. Então quem traz isso é Martins Peralva. Então ele retrata aqui para nós que essas realidades, essas 4 realidades principais que nós trouxemos, ela parece repetir-se em todos os falecimentos. Essa abstração, esse parecer aqui, ele está dizendo que ele é feita de minúcias relacionadas com o estado evolutivo, com o karma, com problemas mentais. Então eu não falei que essas questões, essa concordância, ela se repete em todos os falecimentos, que estão relacionadas com o estado evolutivo, com questões individuais de cada um de nós, né? A questão do karma, problemas mentais e a forma como nós levamos a nossa vida física de cada um. Tá? Então, cada um vai ter uma visão panorâmica da última existência, vai ter uma reaquisição da forma antiga e vai passar cada um pelo seu processo, né? Vai ter o seu encontro com os seus espíritos afins e assim por diante. Depois de conhecermos o trabalho afanoso, laborioso dos mestres espirituais, somos, portanto, compelidos a exaltar, né? A divinizar o respeito devido aos ambientes onde alguém está desencarnando ou onde desencarnou, a fim de que, pela atitude de oração silenciosa, nos coloquemos nesse divino remédio, nesse importante remédio que é a oração pelo próximo. De forma silenciosa, você se aproximando de Deus nosso Pai, concorrendo com a ajuda e pedindo a ajuda da pátria espiritual, nesse momento, ajudando o viajor e cooperamos com os missionários da cirurgia divina. Então fica aqui a nossa importância para esse momento, né? Como irmãos viajores, o nosso respeito àquele irmão que está passando pelo processo da morte e que fique para nós esse conhecimento, porque de igual forma o que acontece com o próximo também acontecerá conosco, também diz respeito a nós, que nós estejamos mais conceituando, mais atentos, mais atentos ao que poderá acontecer conosco e qual vai ser a nossa preparação para quando esse momento chegar conosco. Portanto, o que a gente sempre ouve aqui na casa, né? Se desliga dos bens da matéria, né? Se reconcilia com seus inimigos, viva uma vida plena, viva uma vida de amor, de calma, de paciência. Por que você se aflige por questões que muitas vezes nem aconteceram, nem vão acontecer? A gente já se perturba achando que vai acontecer. Então, todas essas questões têm que ser revistas por nós,
para que quando chegar o nosso momento, a gente dê menos trabalho, né? Nós possamos dar menos trabalho aos nossos irmãos da pátria espiritual, facilitando o trabalho deles no desligamento dos laços que nos mantêm ao corpo físico. Né? O seu Manuel vive dizendo, né? O corpo físico, quando para nada mais serve, ele volta à Terra, né? Volta ao planeta de onde ele tirou essa matéria para transformar o seu corpo físico, mas o espírito, que é ser eterno, ele viaja e que seja para a pátria espiritual e que não seja para continuar ligado às coisas da terra, que nada mais fazem sentido a esse ser que agora deve regressar à pátria espiritual. Então, que ajudemos o viajor e cooperemos com os missionários da cirurgia divina. Se precisar rever, vamos rever essa aula da forma como nós devemos agir naquele irmão que passa pelo processo do desencarne ou já desencarnou, que nós pensemos de forma positiva para ele e que ele encontre muito, muito, muito trabalho daqui para frente. Trabalho sempre de ajuda ao próximo. Então, nesse momento, aí eu trago os irmãos que cooperam, que ajudam a todos nós. Nesse desligamento, nós nunca estaremos sozinhos, mas que depende de nós concorrermos com a ajuda do plano espiritual superior. Muitos estão vibrando por cada um de nós em todos os momentos da nossa vida e de igual forma no momento do desencarne. Quantos irmãos aguardam por nós e esperam nos receber de braços abertos e trabalham pela nossa melhora e pelo nosso melhor desligamento, para que nós possamos voltar à nossa pátria espiritual pleno e já disposto ao trabalho, seja qual for a função que nos for dada. E nesse momento, termino na presença do Cristo, na imagem dele, rogando que ele se faça presente quando nós estivermos em dúvida de como agirmos em alguma situação. Nos lembremos desse irmão e nos perguntemos como é que Jesus agiria se estivesse no meu lugar nessa situação. Se recolhe, se conecte e ouça e sinta a paz e o bem proceder. Eu desejo muita paz a todos, que a paz recaia sobre nós, sobre a nossa casa e sobre as nossas atividades, hoje e sempre. Que assim seja.